esse vídeo do juiz, na verdade, foi um vídeo, uma entrevista dele a uma emissora de televisão aí de São Paulo, acho que já faz alguns dias que está rodando nas redes sociais, e é aterrorizante. Não só ele está espalhando essa fake news, segundo o Ministério da Saúde, não é obrigatória a vacinação porque ela não foi incluída no PNI, o Plano Nacional de Imunização. O próprio ministro Marcelo Queiroga já publicou nas suas redes sociais esclarecimentos sobre isso, dizendo que ela não é obrigatória. É recomendável, inclusive, segundo o Ministério da Saúde, que os pais de crianças de 5 a 11 anos procurem um médico, ser um médico de confiança para ver se a criança precisa se vacinar, porque o risco dela ter Covid grave é mínimo. A gente viu os dados aí, parecem alarmantes, porque falam em 200 e poucas mil contaminadas, mas essas crianças, a imensa maioria era assintomática. Em todo o Brasil, eu abri os dados aqui, os dados são do próprio Ministério da Saúde, do Secovid, consulta pública aqui feita no início de dezembro, já faz um mês e pouco, mas até o início de dezembro, de 20 milhões de crianças brasileiras, 20 milhões entre 5 e 11 anos, 286 óbitos, praticamente todas com várias comorbidades, e são comorbidades graves, cardiopatias, problemas de pulmão, crianças asmáticas, e tinham 2 ou 3 comorbidades, contraíram Covid e infelizmente vieram a óbito. Mas o percentual é mínimo, então por isso que o Ministério da Saúde recomenda que os pais conversem com o médico antes de colocar as crianças para vacinar. E por que isso? Porque a própria fabricante diz que estamos em fase de coleta de dados, a farmacovigilância, que eles chamam, que é a fase da fase 3 para a fase 4 de testes. Isso está publicado, é público, são os documentos da Pfizer apresentados para a Anvisa. Essa fase de teste só termina para crianças em 2026. Então, não se sabe dizer com segurança quantos % das crianças vacinadas poderão vir a ter nos próximos anos algum efeito adverso relacionado com essa vacinação que está sendo feita agora. Por outro lado, a fabricante já diz que não há como garantir que a vacina seja eficaz contra a Ômicron, que é a variante que está dominando o Brasil agora, e a gente está vendo que não há lotação nem de UTIs pediátricas e nem de UTIs adultas. Há lotação nos pronto atendimentos dos hospitais, dos postos de saúde, muita gente com sintomas buscando fazer o teste para ver se precisa de algum tratamento ou apenas de isolamento em casa. Então, assim, muita gente contaminada, a variante é contaminante, mas não há um risco tão grande quanto nas variantes anteriores. Isso tudo precisa ser colocado na balança. Voltando a esse juiz, o ministro Marcelo Queiroga publicou já em suas redes sociais, dizendo que não é obrigatória. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala na obrigatoriedade para aquelas vacinas incluídas no Plano Nacional de Imunização. Aí sim, a criança precisa apresentar a carteirinha de vacinação nas escolas públicas para se matricular. Essa vacina, que está em fase de teste, segundo o próprio fabricante, não está no PNI, não é obrigatória e, além de tudo, o Ministério da Saúde recomenda orientação médica para os pais vacinarem. A desinformação é pior nesse momento e é muito pior ainda vindo de uma autoridade como um juiz. E pior, ele está estimulando o patrulhamento. Vizinhos denunciando um pai, colegas de colégio, que os pais avisem que o coleguinha não foi vacinado, para que a guarda da criança seja questionada. Olha o absurdo disso, querendo tirar de pais que estão preocupados justamente em preservar a saúde de seus filhos saudáveis, que não têm Covid, que não estão expostos a risco porque estão sob vigilância dos pais, seguindo cuidados sanitários, estão querendo patrulhar e mandar tirar a guarda. É de uma desonestidade tamanha isso aí que não dá nem vontade de comentar muito mais do que isso. É o senhor Iberê Dias, né? A gente podia colocar a foto de novo, né, dele aí, para ele ficar assim bem famoso, né? A gente viu que tá aí o senhor Iberê Dias, que quer que o juiz que incentiva a denúncia de pais que não querem vacinar os seus filhos, porque os pais leram, por exemplo, a cláusula 5.5 do contrato celebrado entre a União Federal e a Pfizer, por exemplo, um documento da Pfizer. A gente lê de novo, porque se os projetos de ditadores eles estão aí insistentemente querendo empurrar um passaporte que não bloqueia a transmissão, um passaporte fascista que não de sanitário não tem nada, nós também seremos repetitivos aqui, Vitor. Vamos lá, esses pais, eles estão
conscientes aí da cláusula 5.5 do contrato do governo federal com a Pfizer. O comprador reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina e seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia de Covid-19 e continuarão sendo estudados após o fornecimento da vacina para o comprador de acordo com este contrato. O comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente. Isto é um documento da Pfizer, um contrato entre a farmacêutica e os governos aí para os quais a farmacêutica está vendendo a vacina. E não custa nada a gente lembrar também que nos próprios relatórios da Pfizer, no site da FDA e também da Pfizer, para cada 1 milhão de doses aplicadas em crianças e adolescentes que salvariam uma vida de criança e adolescente, há registrados 179 casos de miocardite entre crianças e adolescentes. A gente trouxe a notícia de que o FDA pediu para que todos os relatórios relativos à vacinação da Covid-19 eles fossem selados e ficassem confidenciais até 2076. Isso a FDA pediu aí um juiz federal. O juiz federal voltou com uma resposta e disse não. Vocês não podem selar esses documentos importantíssimos durante 55 anos. Vocês têm 8 meses para declarar, para apresentar todos os documentos relativos aos estudos dessa vacina. Também não custa a gente lembrar que há 2 dias o próprio CEO da Pfizer disse que as vacinas mostraram alguns defeitos e que agora é preciso corrigir esses pontos aí que não foram muito bem acertados devido à velocidade com que a vacina foi feita. Então, tá aí, Vitor, a gente precisa expor e a pergunta do Fiuza é pertinente. Onde estão as autoridades para mostrar para que esse senhor Iberê Dias, que deveria ser um homem da lei, ele, na verdade, está desrespeitando a Constituição, desrespeitando as leis e desrespeitando o direito legal dos pais de decidirem o que é melhor para os seus filhos.